Olá, gente boa, meus santos e minhas santas. Hoje então nós chegamos ao 22º domingo do tempo comum, dia em que a igreja também celebra e agradece a todos os catequistas, as catequistas das nossas comunidades. O evangelho de hoje é Lucas 14, o primeiro versículo e depois os versículos de 7 a 14. Então, o que é que nós temos, minhas santas e meus santos, neste domingo? É que a vontade, de ser grande marca a vida de tantas pessoas. Justamente o desejo de estar entre os primeiros parece que é aquilo que geralmente motiva também a tantos de nós. A busca do prestígio, da fama, da glória, dessa realidade mundana. E a celebração de hoje nos alerta contra as tentações e nos convida também a louvar e bendizer a Deus por todos aqueles e aquelas que em nossa igreja e em nossas comunidades acolhem os últimos lugares e se colocam humildemente ao serviço dos pequenos, dos pobres e excluídos. E por isso quero rezar pelos catequistas, pelas catequistas, para que ajudem os catequizandos a fazer uma experiência pessoal e profunda do Deus revelado em Jesus Cristo. O evangelho de hoje relata a refeição de Jesus na casa de um fariseu. Isso num dia de sábado. Jesus aproveita então a ocasião para ensinar. E aí a primeira parte do evangelho de hoje, Lucas, de 7 a 11, é dirigida então aos convidados. Já a segunda parte, do capítulo 14, de 12 a 14, Jesus se dirige então ao dono do banquete. Se aos convidados Jesus diz que devem escolher os últimos lugares, ao dono da casa, ele ensina a acolher os últimos da sociedade. O motivo aparece justamente na imediata sequência do evangelho de hoje. É assim que Deus age. E aí é o que nós temos então a partir a continuação do Evangelho ali em Lucas 14, 15 a 24. Comecemos então nossa partilha sobre a palavra de hoje, acolhendo justamente o conselho do apóstolo, o conselho, aquilo que nós encontramos na primeira carta de Pedro, o capítulo 5, versículo 5, que diz: revistam-se todos de humildade em suas relações mútuas, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Por que Deus resiste aos soberbos? Porque num copo, que já está cheio, não há, evidentemente, espaço para acolher, aquilo que a gente pode dizer, não é possível colocar mais nada. Pessoas arrogantes, orgulhosas e cheias de si não têm espaço para acolher Deus e sua palavra. Sendo assim, Deus concede sua graça aos humildes, porque no coração deles há espaço para Deus habitar. Na consciência deles há espaço para Deus falar. Enquanto os soberbos acham que já sabem, os humildes estão abertos a aprender. Enquanto os soberbos presumem que já chegaram, os humildes têm a consciência de que estão fazendo um caminho. Enfim, enquanto os soberbos prestam culto a si mesmos, os humildes prestam culto a Deus. O primeiro ensinamento de Jesus, de fato, no evangelho de hoje, é a respeito da humildade. Tendo sido convidado, então, para uma refeição na casa de um dos chefes,
dos fariseus, nos diz o texto. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então nos deu este conselho. Quando você for convidado, vá sentar-se no último lugar, porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. A palavra humildade, que vem do humus, do latim, então, terra, o que significa que a pessoa humilde tem os pés no chão. Ela conhece as suas raízes, tem consciência das suas forças e também das suas fraquezas, da sua luz e também da sua sombra. Por ter aprendido a amar aquilo que ela é, não se enche de angústia e não desperdiça seu tempo comparando-se com os outros. Ela não vive numa busca doentia de ser então reconhecida e valorizada pelos outros, pois sabe da sua importância e também do seu valor para Deus. Enquanto a humildade nos cura e nos liberta, a soberba e a arrogância nos adoecem e nos aprisionam. Inúmeras pessoas, por não terem resolvido dentro de si seu sentimento de inferioridade, gastam sua energia emocional, seu tempo e também seu dinheiro tentando projetar-se acima dos outros, afastando-se das suas próprias raízes. Elas escolhem viver como folhas secas que vivem flutuando no vento da superficialidade. Mascaram sua insegurança sendo autoritárias. Mascaram sua tristeza sustentando uma imagem superficial da felicidade. Seu coração desconhece a serenidade por estar sempre tomado pela ameaça de perder o primeiro lugar, ou de não alcançá-lo. Para o mal do orgulho, do orgulhoso, não existe remédio, pois uma planta de pecado está enraizada nele e ele não compreende. Isso é o que nos diz então o livro do Eclesiástico, no capítulo 3, versículo 30. Pecado, na verdade, significa passar ao lado do alvo, está fora do eixo. O orgulhoso, soberbo ou arrogante vive na ilusão em relação a si mesmo. Eis, portanto, o conselho do Eclesiástico. Na medida em que fores grande, deverás praticar a humildade, e assim encontrarás graça diante do Senhor. Muitos são altaneiros e ilustres, mas é aos humildes que ele revela então seus mistérios. Aí do livro do Eclesiástico, no capítulo 3, versículo 20. Veja que há alguns anos, eu não recordo muito bem agora se em 2013 ou 2014, mas logo no início do pontificado de Francisco, depois de alguns meses, o cantor Elton John afirmava isso a respeito do Papa Francisco. O Papa Francisco é para a Igreja Católica a melhor notícia dos últimos vários séculos. Este homem sozinho foi capaz de reaproximar as pessoas dos ensinamentos de Cristo. Os não católicos, como eu, se levantam para aplaudir de pé a humildade de cada um dos seus gestos. Francisco é um milagre da humildade na era da vaidade. Essa era a afirmação de Elton John e que hoje então eu recordo também para nos ajudar na nossa oração. Seja você também um milagre da humildade na era da vaidade. Lembre-se, a humildade não te faz melhor que ninguém, mas te faz diferente de muitos. Ser humilde
não é ser menos que alguém, é saber que não somos mais que ninguém. Depois, então, de nos convidar à humildade, Jesus nos dá uma sugestão. Quando você der uma festa, convide os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então você será feliz, porque eles não podem lhe retribuir. Você receberá recompensa na ressurreição dos mortos. Enquanto a maioria dos relacionamentos hoje é marcada pelo interesse, pela expectativa da retribuição, Jesus nos aponta o caminho da gratuidade, ensinando-nos que há mais felicidade em dar do que em receber. Ele próprio escolheu colocar-se junto aos que não tinham lugar nos banquetes do mundo, porque Deus, apesar de amar a todos e não excluir ninguém, ele tem um amor especial por aqueles e aquelas que não têm lugar neste mundo. Se você olhar com mais atenção ao seu redor, perceberá que há inúmeras pessoas que nunca são convidadas, que não contam. Pessoas que não somente são excluídas do mercado, mas às vezes até mesmo ignoradas pelas igrejas. Diante dessa globalização da indiferença, o Papa Francisco nos alerta. A cultura do bem-estar nos faz insensíveis ao grito dos demais. O Deus do nosso mundo é o mercado, para o qual não interessam as necessidades dos pobres, mas unicamente a ganância dos mais ricos. No entanto, dizia a música, no banquete da festa de uns poucos, só rico se sentou. Nosso Deus fica ao lado dos pobres, colhendo o que sobrou. E aí eu te partilho somente um exemplo bem concreto de algo que depois de estar acompanhando um casal para celebrar então o seu matrimônio, fizemos alguns encontros de oração, até mesmo preparando a liturgia para aquele dia. E eles tomaram a decisão, faltando uns 2 meses para o casamento dele, neste período de pandemia, depois que passou, então ano passado, nós pudemos celebrar esse momento. E eles então casaram, fizeram tudo, mas deixaram justamente para fazer como que a recepção depois. E não houve aquela recepção grande com tantos convidados. Mas eles ofereceram um jantar festivo para mais ou menos 180 pessoas carentes, entre crianças e os seus familiares. E a inspiração disto veio quando eles estavam participando de uma celebração em que a inspiração veio justamente naquele dia, cantou uma música assim: o meu reino tem muito a dizer, que é justamente aquela música do Frei do Tomás Filho e Frei Fabretti. Um trecho do canto inspirado justamente no Evangelho de hoje diz que se uma ceia quiseres propor, não convide amigos, irmãos e outros mais. Sai à rua à procura de quem não puder recompensa te dar. Que o gesto lembrado será, que o teu gesto lembrado será por Deus. Então, se no começo o casal encontrou resistência dos amigos, que achavam uma ideia meio louca, cada vez mais as pessoas foram então se juntando e fizeram uma grande corrente. E aí no final, o noivo feliz partilhava comigo. A gente começou a somar forças. Amigos levaram a música ao vivo, uma empresa emprestou as cadeiras, outras pessoas as toalhas, a decoração, levou voluntários e conseguimos pessoas para ajudar a preparar tudo. No final conseguimos algo muito melhor do que esperávamos. É assim, Jesus mostra o espírito novo que devem ter os seus discípulos. Tão diferente daquele que escolhe os primeiros lugares no banquete da vida.
Ao fermento dos fariseus, Jesus contrapõe o fermento do reino. Não são normas de civilidade ou práticas mais ou menos inteligentes. É a revelação do julgamento de Deus, cujos critérios são muito diferentes dos nossos. Que o Senhor nos dê a graça da humildade e da gratuidade. E dando continuidade ao nosso momento de oração, me coloco na presença de Deus como de costume. Recolho-me imaginando a sala de jantar do fariseu, onde Jesus, então, onde todos procuram o melhor lugar. Peço aquilo que quero. Compreender que o Senhor, o primeiro, está em último lugar. A humildade é o mistério do Deus de amor. E medito sobre a parábola de Jesus e vejo como e por que ele a viveu. Que tenham todos um santo e abençoado domingo e um abraço fraterno a todos os catequistas e as catequistas das nossas comunidades.